Não. Quem os fez tem mãos de fada. Dona Emericilda é responsável por essa arte. Mas coloque tudo em um saco, que na escolinha separarão por tamanho. Vai se desfazer dessas peças. Não saberão nem como usá-las. A observação foi tola, e Lídia não se deu conta. Lídia, não importa se são de seda ou algodão. O importante é que cubram alguém e resguardem do frio. Há tempos deveria ter feito isso, mas quem sabe a hora é essa. Lídia ensacava as roupas e não entendeu como poderiam roupas tão finas irem parar em mãos tão rudes. Os pensamentos de Lídia estavam acima de qualquer sentimento de caridade. Erro de criação. Nada de bom lhe foi ensinado, só escutava seus pais falarem que nessa vida existem dois lados: os ricos e os pobres. Misturarem-se seria o caos. A bancarrota de todo homem rico era por não saber diferenciar. Fortuna era dada aos merecedores e mendigava quem o merecia. Misturarem-se, jamais. Lídia desde pequena ouvia isso dos pais. Se um brinquedo quebrava, o lixo era o destino certo. Os que não queria mais, por estar cansada demais deles, eram colocados em um sótão e ali permaneciam, as pilhas. Olhava aos empregados como se estivesse sempre degraus acima. Era ríspida com eles e aos seus filhos nenhum olhar dirigia. Quantas vezes quando ainda era pequena os escutava cantar e as gargalhadas ressoavam longe. Tinha a vontade de se juntar a eles e participar de toda aquela alegria, mas logo lembrava quem eram e ia em busca de um livro. Se isolava, viajando nas histórias lidas. Pobre criança, pobre ser. Pensava que tinha fortuna e o tesouro maior estava longe de possuir. Capítulo 7. O compromisso. Mas voltando à casa grande. Lídia, minha filha, termine de ensacar, separando o que for de uso pessoal e o que poderá servir a todos, enquanto vou ter com meu filho. Se ele não pode no momento ajudar com o trabalho, com certeza dará ideias e será de grande valia. Lídia não gostou nada. Não estava acostumada a servir, e sim ser servida, mas continuaria a atuar. Quem sabe seria o último ato, antes do compromisso acertado. Conquistar Eleonor era a chave que abriria as portas para o provável casório. Mãe, Lídia está ajudando você? Me surpreende. Tenho-a como amiga, mas achava-a fútil e alheia às necessidades alheias. Parece ser uma boa moça. Apesar dos últimos acontecimentos dizerem contra ela, tudo não deve ter passado de grandes enganos. Seria uma esposa ideal para você. Vocês têm os mesmos ideais, gostam de cidade grande, são de boas famílias. Seu pai faria gosto. Ricardo levou um susto. Casamento não estava em seus planos. Queria se dedicar à carreira que abraçara e família formada significava dedicação dividida. Mãe, não misture as coisas. Lídia é apenas uma boa amiga. Não foi o que soube. Você não está me escondendo algo? Ela lhe contou alguma coisa que diz respeito ao nosso relacionamento. Eleonora lembrou-se de que a moça pedira segredo e desconversou. Não leve tão a sério, só joguei a vara porque estava querendo pescar. Mãe, voltemos à realidade do momento, o que é mesmo que você queria de mim? E tudo a ele foi narrado, inclusive quem estava à frente de tudo. Teresa e seu coração de ouro. Mãe, sinto falta de sua presença, estará aborrecida comigo? Desculpe, filho. Eu que pedi que por hora ficasse afastada. Seu pai anda irritado pelos últimos acontecimentos e a culpa por tudo. Mãe, queria poder sair deste leito e trazer a verdade à tona. Teresa seria incapaz das atitudes que caem sobre seus ombros, mas Lídia pareceu-me tão sincera, tão consternada. Queria me levantar, mas sinto dores quando tento fazê-lo.
Só posso mesmo aceitar e relaxar. Mas, voltando aos pobres desabrigados, vi onde estavam alojados. O lugar não parecia oferecer perigo, a não ser. O que foi? O que você viu? Nada, mãe, só pensamentos. Mãe, apesar dos pesares, peça que Teresa venha me falar. Sei de alguém que poderá fazer muito por esses pobres, nem que seja por estar pressionado. Ricardo, você não está falando coisa com coisa. Deve estar febril. Eleonora colocou a mão sobre sua testa e constatou que não havia febre ali. Estava até a suar, o que não deveria acontecer num dia frio. Teresa atendeu ao chamado de seu amigo e, quando estava à frente da casa, lembrou da recomendação. Entrada de serviçais, pela porta dos fundos. Teresa. Onde vai? Arrependeu-se de ter vindo. Ricardo quer falar com você. Vim para falar com ele, só ia dar a volta para entrar. Dona Eleonora desceu as escadas indo ao seu encontro. Desde quando entra pela porta dos fundos? Desde que o senhor Augustus proibiu-me a entrada pela frente da casa. Mas não se importe porque para mim não faz diferença. As duas entradas levam ao mesmo destino. Injustiça, Teresa. Não posso permitir. Você foi criada sem diferenças e assim continuará. Não leve ao pé da letra o que Augustus diz. Com certeza falou sem pensar. Vamos, meu filho à espera. Eleonora deu-lhe o braço e adentrou, conduzindo-a com firmeza. Quando ela entrou no quarto, os olhos do rapaz brilharam. Teresa, minha pequena. Me abandonou quando mais precisava de uma amiga. Não seja tolo. Fala como um rapaz mimado. Teresa puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado. Quer me falar? O que será de tão urgente? Estou deveras atrapalhada com tantas obrigações a cumprir. Terá de ser breve. Mãe, a senhora nos daria licença? Eleonora fez sinal com a mão que não adiantaria replicar e deixou os dois a sós. Minha irmãzinha. Tantos acontecimentos e eu aqui entrevado. Perdoe este seu amigo por não estar ao seu lado, mas acho que por hora posso ajudá-la a ajudar quem precisa de nossos préstimos. Vá falar a meu pai, fale do acontecido e das obrigações de quem, de certo modo, contribuiu para a catástrofe. Ricardo, você sabe muito bem que seu pai nem me dirige a palavra. Não creio que ele vá se preocupar com as pessoas que necessitam de ajuda, e de mais a mais a natureza foi a grande culpada, isso sem falar que eles foram avisados de que moradia perto do barranco era perigo iminente. Teresa, não posso lhe falar mais, mas tenho certeza de que meu pai não se negará a ajudar. Por que não fez esse pedido à sua mãe? Tem que ser alguém atuante. Que esteja à frente da situação. Ele não me dará ouvidos. Pensa que sou culpada do que me acusam. Minha amiga, não sei de fato o que aconteceu, só sei que você é incapaz de fazer mal a quem quer que seja. Houve um mal-entendido, e eu aqui sem poder andar, não pude ir até você. Se Lídia lhe fez algum mal, peço que a perdoe. Às vezes as brincadeiras são mal interpretadas. Brincadeiras? Ricardo. Me ofende falando desse jeito. Desculpe a intromissão, mas Ricardo tem razão. Deixemos de lado as desavenças. Vamos fazer de conta que tudo não passou de uma brincadeira, disse Lídia entrando de repente no quarto. Ela falava suavemente e esticou a mão em direção a Teresa. Essa nem percebeu o gesto. Estava pasma. Seus pensamentos se atropelavam. Será que Lídia era perturbada? Seria mais uma encenação? Estava sendo verdadeira ou era mais uma armadilha? Não. Dessa vez não cairia. Deixou o quarto sem mesmo se despedir,
e Lídia ficou com a mão estendida no ar. Ricardo, você viu que eu tentei, mas essa caipira... O rapaz nem escutou o que Lídia falava. Estava estupefato com o procedimento de Teresa. Ao sair do quarto, a moça topou com quem não queria encontrar. Está perdida. Está fora dos limites da cozinha. Sem se dar conta, Teresa respondeu com a pergunta que havia dito a Ricardo que faria. Vinha angariar recursos para uma família de desabrigados. Aquela que residia bem abaixo do barranco. Por ora, estão abrigados na escolinha, mas não poderá ser por muito tempo. Teria como ajudá-los? Me disseram que o senhor não se negaria. Augustus ficou pálido, depois vermelhão, e se pôs a tossir como se tivesse engasgado. Teresa bateu-lhe nas costas, pois o homem parecia entalado. Com o escarcéu feito por ele, logo apareceu quem poderia ajudar. Augustus. Venha, vamos sentar. Teresa, minha filha, pegue um pouco de água com umas gotinhas de mel. Isso acalmará. Augustus, não falei que deixar a janela aberta toda a madrugada e ainda mais dormir sem camisa lhe faria mal. Foi ela acabar de falar e o homem voltar a ter outro acesso. Ele parecia querer o falar, mas não conseguia. O que era para ser passageiro tornou-se crônico. Nos dias que se seguiram, ele quase não pôde falar. Sempre que procurava fazê-lo, parecia que ia estourar de tanto tossir. Logo no dia seguinte, os responsáveis da escolinha receberam uma carta do Sr. Augustus, que dizia estar ele sensibilizado pelo sofrimento imposto àquelas pessoas e por isso oferecia um galpão que fora da época da colheita ficava quase vazio, daria para abrigar quem estava sem teto. Dizia ele na carta que mandaria construir perto do lago uma casinha simples, mas que daria para acolhê-los bem. Dizia também que o chefe da família poderia ainda trabalhar na fazenda, cuidando do lago. A alegria foi geral. Todos comentavam sobre a bondade daquele homem. Quisera que fosse mesmo assim, que a bondade imperasse por um coração enternecido pelo sofrimento do irmão, mas era somente medo das consequências. Há muito que Augustus estava de olho nas terras que faziam divisas às suas. Essas iam até um certo barranco. Diziam pertencer a um arrendador de terras, mas ele esperou por anos que alguém lá aparecesse, mas ninguém veio tomar posse. Esperto como era, ou que pensava ser, mandou que seus peões limpassem a área e lá desse seguimento ao plantio. O que ele não esperava é que fossem com as máquinas até a beirada e a chuva torrencial fizesse com que o barranco despencasse. Mas continuando na escolinha. Teresa, você merece aplausos. Saiu para arrecadar roupas e alimentos e conseguiu muito mais do que isso. Quem lhe falava era responsável pelo lugar. Uma viúva que cedera parte de suas terras para que ali fosse instalada a escolinha, dando chance àquelas pessoas de terem mais conhecimento. Quantas vezes, coitados, borravam seus dedos e colocavam como assinatura. Os poderosos fazendeiros, com essa ingênua assinatura, tinham mão de obra a custo de alimentação. Trabalhavam e recebiam seu quinhão de comida. Quando reclamavam, o papel timbrado era mostrado e o coitado calava. O tronco com a argola pendurada onde sofreram horrores os escravos fora abandonado, mas usavam de uma artimanha e a escravidão se fazia com tinta e no papel borrão. Na casa grande. Augustus, você foi generoso. Deus seja louvado. Do que está falando, mulher? Parece uma abelha zumbindo no meu ouvido. Me pegou num mau dia, não estou para trololó. Dito isso, saiu dando de encontrão a tudo o que encontrava pela frente. Eleonora ficou sem entender. Queria elogiar seu feito, e a reação foi surpreendente. Foi à procura do filho, e a atitude do esposo ficou mais clara. Mãe, ele não o fez por bondade e nem por sentir-se culpado.
Está usando o que não lhe dá direito ao uso, então. Bem que fiquei surpresa. Nunca conseguia amolecer o coração de seu pai com as necessidades alheias, pelo contrário, recebia críticas se ajudava alguém. Filho, quanto tempo ainda terá que ficar nessa cama? Logo acabarão as férias e sua amiga nem conheceu as belezas do lugar. Ainda sinto dores. Mas a senhora poderia levá-la. Contava com Teresa, mas creio que minha boa amiga está enciumada. Ricardo, você é um rapaz experiente, já tem um bom caminho da vida. Gosta mesmo de Teresa apenas como uma amiga? Mãe, não poderia ser diferente. Crescemos como irmãos e assim nos amamos. Dois seres não podem se amar sem comprometimento oficial. Será que ela pensa do mesmo jeito? Mãe, está imaginando frutos em árvores que somente darão sombra. E Lídia? Você não acha que está querendo sombra demais? O rapaz deu uma sonora gargalhada, que ecoou nos quatro cantos da casa. Ricardo parecia aquela criança que corria para se safar dos banhos. Não pode brincar com os sentimentos das duas. Mãe, você volta sempre ao mesmo ponto. Me acha irresponsável. Filho, sei bem quem tenho à minha frente, mas, quando se trata de moças, a história é sempre a mesma. Diz seu pai que você é parecido comigo, mas só se for em aparência. Mãe. Voltou ao mesmo ponto. O que quer realmente que eu faça? Que peça a Lídia em casamento. O assunto era meu pai, depois Teresa, agora casamento. Nesse instante entra no quarto quem há muito escutava a conversa dos dois. Terá por essas bandas, como vocês dizem, algum casório. Adoro essa cerimônia. Sempre sonhei com longas caudas e véus enormes, parecendo espumas flutuantes. Desculpe, estou sempre interrompendo, o que não deveria fazer. Dona Eleonora, desculpe, não foi essa rigorosa educação que recebi, mas fico a perambular pelos corredores e, quando ouço vozes, é sempre animador. Sichele, minha filha, estava mesmo falando de você. Mãe. Bem, vou deixá-los a sós. Tenho algumas ordens a dar e, como diz Augustus, chega de trololó. Ela saiu, deixando o filho numa saia justa. Então, falavam sobre minha pessoa. Brincadeira de minha mãe. Ricardo, sei que você nunca me prometeu nada. Sei que o nosso relacionamento é aberto, mas não gosta mesmo nem um pouquinho de mim? Lídia, creio que esse não é o momento. Os olhos de Lídia brilharam. As lágrimas forçadas desceram por sua face e Ricardo se arrependeu das palavras que dissera. Lídia, sempre me disse que era moderna e que compromisso sério não era para você. Isso me encantou, pois não pensei que duas pessoas de sexo diferentes pudessem viver sob o mesmo teto sem aliança nos dedos. Mas, se casamento a faz feliz, pode anunciar aos quatro ventos nosso relacionamento e marque as bodas. Ricardo, você brinca com meus sentimentos e olhe que eles são tão puros quanto o choro de um recém-nascido. Ela falava meigamente, mas com uma vontade enorme de sair correndo para anunciar as boas novas. Está falando sério? Ricardo, você está brincando e não o perdoarei por isso. Sou um homem de palavra. Vá. Diga à minha mãe que prepare os festejos, que logo sairei desta cama para nos casarmos. Se Ricardo pensava voltar atrás em sua palavra empenhada, ficou impossível. Filho. Só uma notícia como essa poderia me tirar deste ostracismo em que me encontro, disse Augustus ao saber do fato. Pronto. A festa tinha começado antes mesmo dos sanfoneiros se dar conta que tinham começado os acordes. Augustus abraçava Lídia efusivamente, enquanto o rapaz se refazia do susto. Depois desse episódio, uma semana se passou.
Uma buzina estridente anunciava a chegada de mais visitantes. Dessa vez Prudêncio se esquivou da tarefa e mandou um meninote fazer o serviço. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Na casa grande era um alvoroço só. Ricardo já caminhava com muletas, e a família de Lídia foi chamada para um pedido de casamento informal. Augustus desde cedo se preparava para recebê-los. Passava à frente de Eleonora nas ordens a serem dadas aos empregados. Ele mesmo queria verificar se tudo estava a contento. Se arrumou com esmero e foi para a varanda esperar os ilustres hóspedes. Quando soou a buzina ao longe, ele quase não conseguia respirar de tão eufórico. Duas famílias se uniriam, e seu garoto fora esperto quanto à fortuna que tinham. Eleonora, venha. Estão chegando. Chame os empregados, quero todos aqui perfilados. Augustus, está no exagero. Lídia já falou em como eles são simples, para que esse rapapé todo. Mulher, faça o que digo. Desde quando questiona ordens minhas? A boa mulher calou. Não queria desavenças, seu filho estava de pé e agradecia a Deus por isso. Fez o que fora mandado, e logo o carro trazendo a família chegava, encontrando os empregados como Augustus queria. Ele não se dava conta que a escravidão acabara. Tratava-os como máquinas a serem usadas, e se falhassem, ou já tivessem muito uso, seriam descartadas. Parecia ter começado a festa. O falatório era geral, e o som misturado chegava até uma simples habitação. Vó, sou a mais infeliz dos seres. Como ele pôde me esquecer? Vó, não vou suportar viver aqui vê-los juntos. Filha minha, onde quer que você vá, levará essa mágoa em seu coração. Em vez de fugir, tente achar o lado bom de tudo isso. Bom? Vó, acho que não você está entendendo. Ricardo vai se casar. Hoje? Não, vó. Hoje chegou a família dela para o tradicional pedido. Então, logo se darão as bodas. Filha, logo não é hoje. O que sabemos nós do que nos reserva o amanhã? O dia de hoje é o que se passa. O amanhã é uma incógnita. Teresa teve que rir mesmo sem ser a hora certa. Vó, está com um linguajar de fazer inveja a um professor. A avó respondeu com um sorriso. Aquela sim era Teresa. Alegria plena e não aquela que falara antes. Prudêncio entrou na sala nesse momento e se espantou com a cena. Esperava encontrar a neta aos choros e eis que encontrava aos risos. Teresa, o que se passa? Minha avó. Está falando difícil, com palavras rebuscadas. Se espanta. É a sabedoria do tempo, mas você, minha filha, muito nos ensinou. Hoje sou um homem letrado, graças à sua paciência em mostrar a este velho como era fácil aprender a ler. Vozinhos, vocês são os amores. O que eu puder fazer para proporcionar a vocês um melhor viver, eu farei, e serei agradecida por isso. Teresa, você merece todas as graças do mundo. No momento só queria uma graça. Filha. Está tudo bem, vó. Vou para a escolinha que lá tem muitos afazeres que não me dão tempo de pensar em coisas tristes. E a família, já se instalou na beirada do lago. Na verdade, é isso que estamos arrumando. Umas cortinas floridas, um fogão a lenha, mesas e cadeiras, para que possam unidos fazer suas refeições e pronto. Está reconstruído por Deus mais um lar. Teresa beijou-os e os deixou sentados, mãos dadas, um exemplo de companheirismo e amor. Por um momento ela deixou de pensar no que a afligia e foi cuidar de seu próximo. A tarde desceu, e Teresa, envolvida com os pequenos que precisavam de mais do que uma casa, perdeu a hora do regresso.
As estrelas já pontilhavam o céu quando ela conseguiu fazê-los entender que alguém a esperava e já deviam estar preocupados. As mãozinhas lhe acenavam como se a chamassem de volta e não se despedindo. Teresa, que conhecia palmo a palmo aquelas terras, correu e nem sentia o vento a fustigar-lhe o rosto. Quando a casa adentrou, a mesma cena se repetia. Os dois de mãos dadas, as cabeças recostadas, parecendo há muito dormir. Vó. Vô. Não houve resposta. Teresa se aproximou de mansinho e percebeu em seus rostos a palidez. Ficou estática. Não, eles não a deixariam. Vozinha. Deixe de brincadeira, vô. Seu pranto desabou como um forte temporal. Logo seu choro era ouvido por alguém e a notícia na casa grande chegou. Os avós de Teresa partiram. A festa, que já era por Augustus programada, ganhou um ponto final. Ricardo e sua mãe ficaram deveras comovidos e entristecidos. Dona Emerecilda, Cidinha, como era conhecida, era por todos amada. Sempre ajudando quem dela precisasse, fosse de um pouco de comida ou de uma palavra amiga. Prudêncio, amigo, conciliador, seu erro foi encobrir os maus feitos do patrão. Capítulo 8. No outro lado da vida. No plano espiritual. Prudêncio, meu velho, por que Teresa se esvai em um angustiante pranto? Vamos já ver por que chora, mas antes me diga que está bem. Te chamei e você não me respondeu, parecia morta. Ora, Prudêncio, estou bem, só entrei em sono profundo. Fechei os olhos e me vi criança. Meus pais, a mãe de Dona Eleonora e muitos amigos que passaram em nossas vidas também fizeram presença. Acho que estava sonhando. Estava sonhando mesmo. Estava tão entregue que não consegui acordá-la. O choro contínuo de Teresa pôs término à conversa. A avó tentou-se chegar para abraçá-la, mas não conseguiu. Meu velho, algo estranho acontece, tento chegar à nossa neta e não consigo. Prudêncio. Prudêncio. Quando se voltou, deu de encontro com os dois corpos nas cadeiras. Duas figuras embaladas em sono profundo, sentadas lado a lado, unidas pelas já encarquilhadas mãos. Como pode isso acontecer? Será miragem? Não, minha velha, nos separamos de nossos corpos. Essa é a dor de Teresa. Vamos voltar. Prudêncio, essa é mais uma de suas brincadeiras. Não sei como fez, mas desfaça logo essa mágica. Nisso, a porta se abre e adentra a sala Ricardo e sua mãe. Teresa foi abraçada, acalentada, sob o olhar perplexo dos dois bons espíritos. Meu velho, está escutando? Dizem que morremos. Não, disse uma voz desconhecida. Só deixaram seus corpos cansados, depois de cumprirem uma longa missão. Quem são vocês? Espíritos auxiliadores. Fomos mandados para conduzi-los para outro lugar. Emerecilda logo tomou a palavra, passando à frente de seu ainda companheiro. Este é o nosso lar. Não queremos ir a parte nenhuma. Não é, meu velho? Temos que cuidar de nossa neta. Se um dia ela que permaneceu para de nós cuidar, devemos esse carinho a ela. Vocês se desligaram de seus corpos, mas não de quem faz parte desse viver. Precisam de atendimento, ainda sentem o peso da idade terrena, e isso logo será mudado. Somos velhos, de fato estamos cansados, mas só iremos quando por Deus formos chamados. Trabalhamos em nome de Deus, venham conosco e verão claridade em um novo amanhecer. Agradecemos por isso, mas esse amanhecer de que falo vemos todos os dias. Não podemos levá-los se assim não quiserem, mas só posso lhes dizer que em nada ajudarão Teresa se no momento por aqui permanecerem.
exalarão sentimentos que irão direto a ela e a farão sofrer. Não faremos isso. Nós a amamos mais do que nossa própria vida. Então tem que caminhar. Ir ao encontro de um novo aprendizado conosco em outro plano. Tudo foi posto para um melhor viver. Viver. Você não disse que estamos mortos. Morre a matéria, permanecem vivos em espírito, esse é eterno. Minha neta falou que fala difícil, com palavras rebuscadas. Se ela os ouvisse. Falamos a linguagem do amor. Nesse interim. Para onde estão nos levando? Esperem. Há um engano. Estão cumprindo os seus desejos. Seus corpos serem velados em meio às flores que tanto amaram. Como pode saber? Já sei. São anjos. Vamos dizer espíritos auxiliadores mandados pelo Altíssimo. Mas, se querem o melhor para Teresa, venham conosco. Emerecilda, estou muito cansado. As vistas me falham, acho que é mesmo hora de ir. Deixar Teresa, nunca. Se você me chama de Emerecilda, já escolheu em que lado ficar. Vá. Prudêncio foi adormecendo aos poucos e seu despertar foi como lhe disseram. Onde estou? Onde está minha família? Explicações virão com o tempo, no momento, deixe que lhe cuidem para um melhor viver. Acho que estou variando. Diz que devo melhorar e ao mesmo tempo afirmavam que meu corpo tinha morrido. Só o corpo, seu espírito permaneceu cheio de vida. Prudêncio olhou ao redor e viu que, como ele, existiam vários espíritos sendo cuidados. Uma luz tênue clareava o ambiente. Respirou fundo. Sentiu o cheiro das flores. Era um ambiente tranquilo e até quem lhe falava parecia fazê-lo em sussurros. Ficou observando como se procurasse alguém, temendo fazer perguntas e sua voz soar como uma sineta e acordar a todos. O que procura? Será por acaso quem lhe fez companhia em sua estada terrena? Prudêncio tentou falar, mas o medo o impedia. Não se preocupe, ela não ficou só. Nunca estarão sós os que viveram nas diretrizes de Deus. No momento, o amor a neta prende, não deixando seu espírito livre. Logo ela entenderá que seu pesar será uma energia que não fará bem a quem tanto ama e de quem tanto amor recebeu. O que acontecerá a ela? A voz de Prudêncio saía fraca, trêmula, pelo medo do desconhecido. Lá ficaram quem tem a missão de conduzi-la até este plano, assim que ela o permitir. Agora aceite o alimento que lhe é dado e terá um sono reparador. Prudêncio percebeu que ao lado da cama já tinha alguém a esperá-lo com uma bandeja e uma jarra quase transbordante de um líquido que só pelo perfume já o acalmava. No plano físico. Teresa, minha filha, sabe que sempre poderá contar conosco. Sempre foi tida como mais um membro da família. Depois das cerimônias realizadas, vamos para casa e lá permanecerá por um bom tempo. Isso é uma ordem, pois não admitirei recusas. Ricardo abraçou a amiga, unido em sua dor. Minha mãe está coberta de razão. Se é que ficar, a dor será maior, pois, ressente que é a partida de seus entes queridos, difícil será suportá-la se não tiver companhia permanente. Teresa deixou-se levar pelas palavras. Ainda estava anestesiada pela dor de ter fora de sua vida seus maiores amores. Emerecilda, sempre tão submissa, senhora das palavras certas nas horas incertas, estava envolta em tristezas. Ela estava ainda presa a essa terra, sem entender que a sua missão por ora terminara, mas, como os laços não se desligam e, com as graças de Deus, poderia continuar velando pela neta se assim fosse permitido. Espíritos auxiliadores ali continuavam à espera, não tinham pressa, tinham todo o tempo da eternidade, mas a agrura pela qual Emerecilda passava exalava dor, indo direto à sua menina.
A dor cega em todos os sentidos. Os companheiros que estavam ali para conduzi-la começaram a entoar cânticos, bem baixinho, fazendo serenar o espírito doente, e amenizando diretamente quem estava chorando há horas. Vamos, Teresa. Os peões estão cuidando de tudo. Descansará um pouco e voltará mais calma, para o último adeus àqueles que partiram. Teresa deixou-se conduzir, pois estava deveras cansada. Sentia-se só, sentia-se desamparada. Estava acostumada com perdas, mas nunca pensou que os dois partiriam de uma só vez. A notícia correu em todos os cantos. Augustus deu ordens expressas para que mantivessem a porteira fechada. Não queria entre e sai na fazenda, só porque dois velhos que só viviam para comer tinham morrido. São coisas que acontecem, dizia ele aos berros. Não façam disso um dia especial, nem deixem o trabalho de lado, pois, se fizerem, farei o mesmo na hora do acerto de contas. Felizmente, Teresa não ouviu, mas Ricardo, que tinha ido à sua procura, indignou-se com o procedimento do pai. O rapaz se aproximou e tocou-lhe as costas. Ah, está aí há muito tempo. O suficiente para escutá-lo. Como pode? O que tem dentro do peito? Prudêncio serviu por tantos anos fielmente. Não sente sua partida? Está melodramático. Sabe quantos empregados desta fazenda já partiram? Se toda vez que um morre, ou se vai por escolha própria, eu ficasse a me lamentar, passaria metade de minha vida fazendo isso. Pai. Ele era mais do que um empregado, era seu amigo. Que tolice. Pensei-o mudado, mas vejo que você é mesmo da raça de sua mãe. Não tem fibra. Será um advogado medíocre. Os olhos de Ricardo encheram-se de lágrimas. Não que tivesse ficado ofendido pela crueldade das palavras, mas sim pelo coração endurecido do pai. Mais palavras seriam inúteis no momento, então foi à procura de quem tão bem o entendia. Filho, você deixou Teresa sozinha? Deixei em meu quarto por um momento. Fui pedir que Lídia lhe fizesse companhia, mas desisti. Encontrei-a tão empolgada falando com os pais que senti que não seria boa companhia para Teresa no momento. Mas queria mesmo lhe falar. Não quero festejos como já falei, e parece que meu pai não entendeu, porque os peões continuam no trabalho como se fosse haver festança. Tentei falar com ele, mas meu pai quando quer faz ouvidos moucos. A senhora, com a sensibilidade que tem nas questões, por favor, dê um basta nos preparativos, senão vou ser obrigado a sair sem me despedir, assim que os féretros descerem à sepultura. Filho, está amargurado. Com certeza a causa está em seu pai. Não convém falar mais sobre isso, só quero deixar bem claro que bodas ou comprometimento formalizado só Deus sabe quando. Filho, será que Lídia entenderá? Mãe, o que seria difícil de se entender era enterrar dois bons cristãos e em seguida festejar como se nada houvesse acontecido. Seria um desrespeito. Eleonora olhou o filho e sentiu que parte do que falava era verdadeiro. Só parte. Vá procurar Teresa, deixe o teimoso por minha conta. Filho, não o recrimine, ore por ele. Eu sei, mãe, eu sei. Na casa de Teresa, agora o silêncio reinava. Lá fora, dispostos lado a lado, aqueles que viveram por tantos anos ligados. Os peões faziam orações e punham junto aos corpos ramalhetes de viçosas flores. Era uma despedida singela, com todo o merecimento. Não havia como avisar quem deixou a casa dos pais há muito. Nenhum endereço certo fora mandado em carta. Então disse Teresa: chorarei meus mortos por eles também, até que sequem todas as minhas lágrimas. Hermerecilda estava condoída com o sofrimento da neta. Queria ampará-la,
Queria deitá-la no colo como se ainda fosse pequenina. Queria correr seus cabelos com seus dedos já encarquilhados pelo tempo e penteá-los, para depois amarrá-los em um grande e sedoso laço de fita. Emerecilda, se é que ficar, não dará consolo a Teresa. Venha conosco, com a permissão do Altíssimo, a encaminharemos para um lugar de muita luz. Lá descansará e deixará de lado as mazelas desta sua encarnação. Terá um viver pleno só em espírito e verá que a bondade divina não deixa ao desamparo os que aqui ficam. Emerecilda estava curvada, cansada, mas não queria dali sair. Como posso deixar minha pequena Teresa? Ela já teve tantas perdas. De que adiantará se aqui ficar? Seu lamento, suas dores, serão para ela um mar de sofrimentos. Venha conosco. Ajudaremos e a Teresa também. Acredite. Não ficam desamparados os que se amparam na fé ao Senhor. Você deu a Teresa um valioso tesouro. Eu. Está falando de outra pessoa. Eu e meu velho nada conquistamos. Até esta casa, de direito, pertence ao Sr. Augustus. Nada deixamos para ela. E me diz que herdará um tesouro. Não há tesouro maior do que sua neta possui. A verdade, a fé, a caridade. O olhar seus semelhantes como irmãos. O tesouro de Teresa está na bondade de seu coração. Emerecilda derramou um pranto sentido. Eu sei como Teresa é, mas sei também da maldade alheia. O Sr. Augustus não tem por ela carinho e temo por sua integridade. Se soubessem quantas coisas aconteceram nessa fazenda, o que minha filha teve que suportar. Agora, como posso ir embora, deixando minha menina como um barco à deriva? Acha que será diferente se você ficar por aqui? Vou protegê-la. Não será assim. Mas, se nos acompanhar, verá como poderá ajudá-la. Aprenderá como poderá lhe mandar bons fluidos, depois que você for tratada. Tratada? Se morri, não preciso mais que me trate. Seu espírito adoeceu, não se livrando das dores dessa vida terrena. Então, o que pensa que poderá ser uma ajuda para Teresa poderá ser um mar de lamentos. Está errado. Nunca faria mal a quem tanto ama e precisa de mim. Emerecilda, você cumpriu bem sua missão. Teresa é um ser maravilhoso, digno, movido pela fé e pelo amor. Deixemos que ela siga em paz essa caminhada, pois nunca está desamparado que caminha com Deus. Me sinto fraca, acho que são suas palavras que me inebriam, fazendo com que vá perdendo minhas forças. Minhas palavras são de ajuda. Vim para levá-la até outro lugar. Como já lhe disse, lá será cuidada, terá conhecimento de tudo. No momento, não posso falar mais. Você sempre acreditou na bondade divina, porque não aceita a mão estendida. E deixar minha neta. O amor entre vocês ficará intacto. Teresa sempre estará guarnecida pelo amor que a cercou. Vamos, minha amiga. Será penoso se por aqui ficar. Serei uma alma penada. Como aquelas pobres crianças que foram parar no fundo do lago. Falaremos sobre isso. Mas só se me acompanhar. Emerecilda foi convencida pelo tom doce dado às palavras. Quem lhe falava, parecia envolto em luz e exalava amor. Passado um tempo, Emerecilda abriu os olhos e rapidamente os fechou. Estava sonhando. Disseram-lhe que iria para outro plano, mas que lugar era aquele em que vislumbrou alguém que não poderia estar ali naquele momento? Não está me reconhecendo? Disse uma figura muito familiar. Era a filha de Emerecilda que deixara a fazenda anos antes. Não é possível. Estou morta e você está viva. Estou viva e você voltou. Também é possível aos mortos visitar os vivos?
A primeira coisa que aprendemos quando aqui chegamos é que não se morre, apenas deixamos o invólucro onde vivia nosso espírito. Ele, liberto, aqui chegará e depois de um tempo poderá retornar para uma nova encarnação. Mas é muito cedo para um claro entendimento, só vim lhe dar boas-vindas. Você falou muito e pouco o entendi. Como veio parar aqui? Depois que parti, passei muita dificuldade. Cheguei a mendigar. Os poucos trocados que recebia repartia com os outros que me acompanhavam, por isso não consegui uma alimentação decente. Comecei a ter febre constante e a tossir vertendo sangue, até me levarem para um sanatório, onde permaneci por alguns poucos meses. Você tentou voltar para casa. Ainda está doente? Mãezinha. Assim te conheci e nunca deixará de sê-lo. Paguei pelo meu erro. Pensei que ali na fazenda nada tinha e tinha tanto que poderia ter sido muito feliz. Poderia ter evitado com mais altivez quem me perseguia, mas fui fraca. Usei outros argumentos para partir. Mas isso foi passado. Só lamento ter deixado minha menina de lado, mesmo sabendo que estaria sendo cuidada por vocês, mas carreguei em minha mala um pesado segredo. Mas descanse. Nos veremos em outra hora. Agora tenho que ir embora, pois precisam de mim. Espera. Me fale mais. Você viu seus irmãos? Há muito não tenho notícias deles. Não sei de seus paradeiros e temo que algo lhes tenha acontecido. Só posso lhe dizer que o endereço que me deram não pude encontrar por falta de recursos. Mas fique em paz. Se no momento tudo é muito confuso, logo virá quem lhe fará com que tenha melhor entendimento das coisas. Você está diferente. Quase não a reconheço. Se Teresa ouvisse agora. Estou mais perto dela agora do que quando parti. Mas tenho de ir. Meu tempo de permanência nesta área esgotou-se. Outros esperam por mim. Vai voltar. E seu pai? Você sabe onde ele está? Não. Permitiram-me visitá-la porque era parte do tratamento. Ela foi falando e assinando, dando por terminado o encontro. Enquanto isso, no plano terreno. Teresa, minha filha, coma algo, enfraquecerá se continuar assim. Não tenho fome, tenho saudades de quem partiu. Parece que me falta o ar. As cores não são mais vibrantes e nem as flores as vejo mais viçosas. Sinto um imenso vazio em meu peito, parece que vou sucumbir, tamanha é minha dor. Tudo isso que você falou, que já não vê as coisas como antes, tudo foi mostrado por seus avós, e eles ficarão tristes se passar a ver o mundo com outros olhos. Onde está aquela moça faceira que corria sob a chuva e dançava ao luar? Aquela mocinha que desde menina cantava cânticos endereçados a Deus e a todos encantava, enriquecendo suas vidas. E Ricardo? Esqueceu do seu companheiro que ultrapassa as barreiras da amizade e a tem como irmã? Foi só falar em Ricardo, e da forma que ele havia, que o pranto de Teresa desabou, como aqueles temporais repentinos. Augustus, que estava por perto, não se conteve. Estava cansado de tantas lamúrias. Os pais de sua futura nora tinham partido, sem que os filhos tivessem firmado o compromisso. A festa que estava sendo preparada foi por água abaixo. Agora Eleonora só se preocupava com quem não devia, até se esquecia que tinha uma hóspede a dar atenção. Ela e Ricardo esqueciam quem eram e iam ao declive, se igualando a quem tinha que os servir. Mas poria um ponto final naquela situação. Com esses pensamentos, pisou forte, que chegou a estremecer o assoalho, entrou de supetão no quarto, deixando as duas mulheres assustadas. Eleonora, não está se esquecendo de suas obrigações? O desejo foi insatisfatório, o almoço está atrasado e as coisas não estão a contento.
Tenho que ficar fazendo sala à nossa futura nora, o que deveria ser de sua conta. Teresa sentiu um tremor por todo o corpo. Eleonora, serena como sempre, deixou a mão de Teresa que ainda retinha entre as suas, falando delicadamente. Augustus, seja tolerante. A ocasião pede que cuidemos de quem mais precisa. Não estou vendo nenhum inválido que não possa caminhar sozinho. Da mesma maneira intempestuosa que chegou, saiu, não sem antes bater a porta com tanta força quanto pode. Teresa enxugou as lágrimas que lhe banhavam a face, endireitou sua vestimenta e abraçou sua protetora agradecendo a hospedagem. Teresa, não ligue para as palavras duras de Augustus. Não tem por que ir agora para a sua casa, ficar sozinha, isolada, se aqui está rodeada de amigos. O Sr. Augustus tem razão. Estou há uma semana fechada neste quarto, esperando ajuda aí, como ele falou, me sentindo uma inválida. A saudade que sinto no momento não desaparecerá. Com certeza ficará bem guardada em meu peito, até ser hora de encontrá-los de novo. Me fechei em minha dor e até esqueci dos pequeninos que devem estar me esperando para que, mais do que ensino, lhes leve um pouco de alegria. Eleonora acariciou seus cabelos, enlevada, por ter diante de si pessoa tão magnânima. Teresa nem se despediu de Ricardo. Não queria encontrar Lídia, que por várias vezes insinuou estar sendo preterida por quem já considerava seu noivo. Assim que Teresa saiu, Eleonora foi para seus aposentos, pois precisava de momentos para refletir. Precisava se recompor e sabia que só conseguiria por meio de oração. No íntimo, sentiu que algo acontecera com Augustus. Ele menosprezava Teresa, e a razão estava além de sua compreensão. Ficou na beirada da cama sentada, olhar no vazio, pedindo ajuda para começar a oração. Repetiu-se de novo a cena. Augustus entrou sem pedir licença, foi logo esbravejando, sem dar tempo necessário para Eleonora se recompor. Em vez de procurar Lídia, você se isola neste quarto parecendo um caramujo. De fato esqueceu sua obrigação de mulher. Mas, como já lhe foi dito, emendo para uma ordem que quero que se cumpra de imediato. Quem era sua empregada de fato foi-se. A casa agora deve ser liberada para que outra família se instale nela. Sabe muito bem que preciso quem me sirva ao alcance de minhas mãos, para serviços necessários ao longo da noite, para abrir a porteira quando necessário e fazer logo cedo a ordenha, para que não se atrase mais meu desejo. Aquela energia por ele zelada dava a Eleonora um cansaço que nem forças ela tinha para replicar. Ficou muda, está surda, não entende o que lhe digo. Augustus, tudo o que posso lhe dizer no momento é que não me sinto bem. Por isso procurei o quarto para melhorar. Apesar dos pesares, ele temia perder a esposa, fosse pelo jeito que fosse. O que tem? Sente-se mal? Por que não falou? Vou já mandar buscar o doutor para que a examine. Não. Apronte-se. O tempo de ir buscá-lo levando você encurtará o prazo no atendimento. Pare, Augustus. Não é caso de morte, e sim uma forte enxaqueca. Ela não estava mentindo. De fato, ao adentrar no quarto, Augustus não entrou sozinho. Com ele espíritos maléficos o circundavam e o instigavam. Eleonora sentiu suas forças esvaírem e lutava contra isso orando, mas Augustus às vezes não lhe dava tempo para tal. Eleonora respirou fundo e tentou passar para o esposo um pouco de serenidade. Sua preocupação acalenta meu coração, mas só preciso de um descanso e logo estarei nativa. Quanto à casa de Teresa, ele não a deixou terminar. Deixe isso para depois. Não está bem e creio que essa será uma longa questão. Precisa que lhe traga algo. Mandarei um empregado para que a auxilie. Não precisa, Augustus. Como lhe falei,
Um bom descanso é tudo o que preciso no momento. Assim que ele se retirou, ela pegou o livro de oração e a princípio teve que lutar para chegar ao fim de cada uma, mas com a força da fé que nela imperava logo corria os olhos e orava serenamente fazendo a transformação tanto no seu ser quanto no ambiente. Agradeceu a Deus pelo dia, orou por todos, principalmente por Teresa e Augustus, colocou o livro de oração sobre a mesinha de cabeceira e recostou nos perfumados travesseiros, acabando por adormecer. A oração praticada com fé eleva o espírito e ajuda a dissipar fluidos negativos deixados por quem ainda não tem a consciência do bem. Quanto a Teresa, assim que saiu da casa grande, foi direto ver quem ainda precisava de seus préstimos. Capítulo 9. As crianças. Teresa. É Teresa quem está chegando. As crianças correram em sua direção, abraçando-a, quase fazendo com que fosse ao chão. Esperem, não vou fugir. Assim vocês me derrubam e também acabam por se machucar. O mais velho, mais esperto, olhou e confidenciou. Não foge porque não aparece mais por aqui. Você nos abandonou. Teresa abaixou-se e tentou abraçá-los de uma só vez. Impossível a ação, tantos eram os braços e corpinhos a rodear-lhe. Onde está a mãe de vocês? Na lida. O pai também. Sabe, Teresa, faz 3 dias que o pai não aparece. A mãe foi procurá-lo, mas não o trouxe de volta. Acho que tem muito trabalho para ele fazer e não tem tempo para voltar para casa. Teresa estranhou. Era serviço dele conservar o lago limpo e adjacências. Mas, como ficara afastada deles por um tempo, talvez algo tivesse mudado e ela não tinha conhecimento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A mãe das crianças deu à luz ao primeiro filho quando ainda era uma criança. Apesar dos trabalhos forçados, do permanecer horas a fio sob um sol escaldante que curtia sua pele envelhecendo-a precocemente, continuava com seus atrativos. Era ainda uma bela mulher. Teresa conseguiu levantar-se e, levando os menores pelas mãos e seguida pelos outros, foi até a simples habitação ver do que precisavam no momento. Fora de casa o fogão a lenha parecia não ter sido usado, dentro de casa, não havia vestígios de uma refeição recente. Virou, revirou e nada. Não achou nada que pudesse abastecer aquelas pobres criaturinhas de Deus. Teresa, o que procura? Tem fome? Os poucos grãos de espiga cozida que tinha acabou na noite de ontem. Nossa barriga ronca, mas a mãe pediu paciência que ela voltaria com uma bela comida. Teresa olhou a mesa posta e sobre ela os pratos e talheres à espera de tão desejada refeição. Teresa lembrou-se dos alimentos que tinha em casa, das plantações de seu avô e ocorreu-lhe a ideia de levá-los até lá. Chamou o menino maior, que também era o mais falante, e pediu um lápis e um pedaço de papel. E escreveu um bilhete a Rosa Maria, como era chamada a mãe dos meninos e, com letras garrafais, disse que os levaria e o porquê. Deixou-a também ciente que logo os traria de volta. Teresa não sabia o que estava acontecendo, mas seu coração lhe dizia que não era nada bom. A tristeza antes sentida fora por hora abandonada diante da necessidade por que passavam aquelas criaturinhas. O caminho percorrido entre as duas moradias foi repleto de alegria. Ora cantavam, ora corriam, catavam pedrinhas pelo caminho e as atiravam no lago fazendo suas águas ondularem. Teresa ria de suas perantices e de seus rostinhos sujos, pois, do mesmo jeito que pegavam as pedrinhas, passavam as mãos pelos rostos fazendo-os parecer pinturas de um quadro angelical. Assim que chegou a casa, Teresa foi colher o que fora por hábeis mãos plantado, e logo uma cheirosa sopa estava sobre a mesa à espera de quem a degustasse. Teresa foi aplaudida pelos pequeninos. Só a fumaça que espalhava o aroma pela casa já dava um ar de satisfação àqueles serzinhos tão famintos. Vamos!
O que esperam? A oração. A mãe sempre diz que devemos agradecer a refeição de cada dia e que não falte o pão em nossa mesa. Teresa ouviu emocionada. A mãe de vocês tem toda a razão. Eu, na pressa, ia até esquecendo. Teresa, disse um dos pequeninos nós sempre agradecemos, mas às vezes lá em casa não tenho o que comer e minha barriga ronca de verdade. Quando falo isso para a mãe, em vez de oração, ela manda dormir, que o sono alimentará, mas, quando acordo, a fome vem dobrada e minha barriga parece colar nas costas. A face de Teresa ficou molhada pelas lágrimas que lhe desciam sem que pudesse evitar. Deixara os pequeninos, enquanto sentia-se perdida, por ter perdido seus entes queridos. Teresa, está chorando. Tonico. Para com essa ladainha que entristece Teresa. O menino ficou desconcertado, só falar o que fora perguntado e não mentira. Depois de terminada a refeição, que fora seguida a oração, os pequeninos tiveram permissão de Teresa de ir brincar, pois um raiozinho de sol rasgava as grossas nuvens, amenizando o que seria um frio intenso. Assim que os pequeninos saíram, Teresa desabou sobre uma cadeira, pois o cansaço físico e moral a derrotavam. Apesar das risadas das crianças ultrapassarem as paredes, a casa estava por demais silenciosa. Teresa passou as mãos pelos longos cabelos, pois teve a impressão de que uma larga e acetinada fita os prendia. Parecia ouvir as passadas curtas do avô e o ressonar da avó após o almoço. A lágrima da saudade escorregou pelo rosto, descendo pelo colo, formando um rastro luminoso. Risadas mais fortes a despertaram, uma voz grave em tom brusco a fizera levantar para ver o que acontecia. Quem permitiu que esses molequinhos viessem fazer perotices à minha porta? Ele, montado em seu imponente cavalo, fazia sua figura ficar ainda mais aterrorizante. Teresa, ao abrir a porta e dar com a cena, gelou. Um nó na garganta impediu-a de responder, mas o choro de um dos pequeninos fê-la forte ao responder. Eu sou a responsável por eles, Sr. Augustus. Trouxe-os à minha casa, pois precisavam alimentar-se. Por acaso isso se tornou uma hospedaria e esqueceram de me avisar? E, quanto à sua casa, mocinha, não sei a qual se refere, pois esta aqui era moradia de antigos empregados. Com a morte deles, ficou livre para que outra família venha habitá-la. Teresa ficou confusa. Se entendia bem, estava sendo posta na rua. O medo que Teresa sentia desapareceu ante a ameaça de desabrigo. Senhor, creio que há um engano. Esta casa pertencia por direito ao meu avô. Ela foi comprada do senhor, no salário descontado ao longo desses anos todos que meus avós trabalharam para o senhor. Que insolente! Está me chamando de mentiroso? Bem que avisei a Eleonora que empregados tinham que ficar depois da soleira da porta. Mas vamos deixar de lero-lero e leve esses endiabrados para longe daqui. Estas terras me pertencem e tudo mais que está sobre ela. Pai. Ricardo tinha visto Teresa chegar com as crianças e esperava uma boa oportunidade para lhe falar. Quando viu que as crianças estavam brincando, imaginou que seria o momento certo. Sua dificuldade para andar deu vez ao pai para que chegasse primeiro. Ao vê-lo, o rapaz não quis se aproximar, mas não deixou de escutar as barbaridades ditas por ele. Augustus, ao ver quem o chamava, tocou com força o cavalo, saindo em disparada. Não ia a galope sozinho, na sua garupa levava os que se nutriam com suas maldades. O rapaz, ao ver o pai se afastar, foi em direção à amiga sem mesmo saber como se desculpar por ele. As crianças agora estavam mudas e se chegaram a Teresa como se ela fosse sua protetora. Teresa, mais uma vez peço que perdoe quem abusa de autoridade. Não leve ao pé da letra o que ele falou. Minha mãe também é dona destas terras e ela parece se esquecer disso.
Os olhos de Teresa pareciam duas contas brilhantes, inundadas pelas lágrimas contidas. Não quero ser motivo de desavenças. Se não me querem mais por aqui, arrumarei minha trouxa e partirei. Nunca. Teresa, não ouse fazer isso. É parte da família e sabe o apreço que minha mãe tem por você. Partirá seu coração se for embora daqui. Não creio que ela seja sabedora das intenções de quem acaba de lhe falar. Com certeza partiu dele próprio e logo se arrependerá. Como escutei você dizer, não mora de favor, e sim no lugar que seus avós conquistaram com o suor do próprio rosto. Sou quase um advogado e sei das leis que vão protegê-la. Ricardo, não quero isso. Quer partir? Viver longe de seus amigos? E essas crianças que parecem dependentes de você? Será capaz de deixá-las? As crianças, ao escutarem falar de abandono, cingiram a cintura de Teresa, como se assim fossem impedi-la de partir. Ricardo, por favor, eles estão ficando amedrontados. Está certo, falaremos depois. Vim procurá-la, pois você saiu sorrateiramente, como se quisesse me evitar. Fiz algo que a tenha magoado? Lídia. Houve mais alguma coisa que não esteja a par? Não. Mas deixemos as explicações para depois. Tenho que levá-las para casa e algumas provisões também. Já se faz tarde e logo escurecerá. Tenho que ir agora. Não quer ajuda? Ainda estou um pouco manco, mas sabe que sempre tive braços fortes. Teresa pensou em como seria bom tê-lo em companhia. Estava fragilizada, e ele sempre a jogava para cima. Se acha que será capaz? O caminho, como você sabe, é um pouco longo. Eles não moram naquele casebre construído à beira do lago? São eles mesmos. Já os conhecia? Não. Fiquei muito tempo preso àquela cama, esqueceu? Como sou tola. Por um momento, se esquecera de quem estavam rodeados e a pressa a que Teresa a falara havia acabado. Teresa, vamos ficar aqui parados ou vai nos levar para casa? O pequeno falava e puxava sua saia para que lhe desse atenção. O momento mágico foi quebrado e ela se deu conta de que, quando falava com Ricardo, tudo mais não existia. Ela depressa pegou o pequeno no colo beijando-o, como se pedisse desculpas por tê-los deixado à parte. Vamos. A mãe de vocês já deve ter voltado da fábrica e os espera ansiosa. Foi uma correria só. Uns iam e voltavam, outros queriam ajudar a carregar os alimentos e os pequenos não saíam da barra da saia dela.